Amém? João, Evangelho, capítulo 14. Glória a Deus. Capítulo 14. Deus nos deu uma palavra durante esse dia, para que a gente possa meditar com vocês na Santa Ceia. Amém? Se vocês depois quiserem nos ajudar aí, né? Nesses dias, irmãos, no dia de Santa Ceia, a gente fica até mais devagar, porque a gente passa o dia todo de jejum, de água, de comida, e a gente tem todos os nossos afazeres, né? Então chega essa hora, a gente está, e só porque a gente fica de jejum total, todo mundo come nesse dia, todo mundo oferece comida, né? Então o cheiro da comida do vizinho, o cheiro de quem está fazendo, comendo alguma coisa, vem no nosso nariz de uma forma muito forte, como nos outros dias não vem. Mas Deus nos deu graça para suportar até aqui, porque a gente tem um propósito. Fala, tem vídeo, falo para vocês. E o propósito na Santa Ceia, é comer, é tomar uma água depois da ceia. Vou participar do corpo e do sangue de Jesus, e aí eu vou me alimentar nesse dia, tá bom? Se você quiser experimentar isso na sua vida também, experimente, irmãos, porque mal não faz. Amém? É um dia de renúncia, que é muito bom, porque isso já não é mais uma prática no meio dos cristãos. O jejum, ele ainda tem que ser uma prática, tá bom, queridos? João capítulo 14, quem encontrou? Amém. Você não vai fechar a Bíblia, eu vou ler aqui alguns versículos, e nós vamos dar andamento. Versículo de número 1, diz assim: não se turbe o vosso, credes em Deus, crede também na casa de meu pai há muitas, se não fosse assim, eu vos teria, vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais. Tá bom? É isso aí. Não feche a sua Bíblia, porque, irmãos, o texto é simples, obviamente, é conhecido, obviamente, mas tem muitos mistérios e segredos. Poderia eu pregar aqui em 4 perguntas e uma promessa. 4 perguntas e uma dentro de João capítulo 13 e João capítulo 14. Pedro pergunta para Jesus: para onde vais? Para onde? Olha só, é uma pergunta. Jesus responde, tá? Em 13:36. Para onde eu vou, não pode agora seguir-me, porém depois me seguirás. Então tem uma pergunta e uma resposta. A segunda pergunta quem faz é Tomé. Veja bem, só para a gente encaixar isso aqui. A segunda pergunta quem faz é Tomé. Pedro pergunta: para onde vai? Agora vocês não podem ir, agora vocês não podem me seguir, mas depois vocês me seguir. Então Tomé estava ali naquela mesma conversa, porque ela começa em João capítulo 13. Tomé pergunta: então mostra-nos o caminho. Tá bom demais, né? Porque assim, eu não sei, agora a gente não pode ir, e o Senhor disse que vai para algum lugar, então mostra o caminho. E Jesus traz mais uma resposta. Qual é? Eu sou o caminho, a verdade. Ninguém vem, não é vai, é vem. Ninguém vem a não ser, isso quer dizer que ele também é pai. Ninguém vem ao pai, ninguém vem ao, a não ser por. Tem mais uma pergunta. Quem faz a outra pergunta agora? Felipe está na conversa, já foi perguntado para onde vai, qual é o caminho. Agora, se nós estivéssemos ali, talvez nós faríamos a mesma pergunta de Felipe. Então mostra-nos o Pai, que já nos basta.
E Jesus vai responder. Está no versículo 14, versículo 9. Estou há tanto tempo convosco, e como perguntas, mostra-nos o Pai. Não vê que o Pai está em mim, e que eu estou no Pai? Crede ao menos pelas mesmas obras que eu faço. Creia que o Pai está em mim. Agora, teve uma resposta, mas tem mais uma pergunta. A pergunta quem faz agora é Judas, não o Judas traidor, o outro Judas. Ele pergunta dessa seguinte forma: de onde vem? Que o Senhor está dizendo que se manifestará a nós e não ao mundo. 14:22 é a pergunta de Judas, porque um pouquinho mais antes, Jesus disse que ele iria para o Pai, mas ele voltaria para buscá-lo, sim ou não? Agora Judas está perguntando: de onde vens que há de se manifestar a nós e não ao mundo? Irmãos, aqui a gente vai matar algumas respostas dessa pergunta. Ele se manifestará não ao mundo, mas à igreja. Ele não voltará para o mundo, ele voltará para a noiva. Ele não voltará nessa volta e todo o olho o verá. Não haverá essa perspectiva. Não é todos os olhos que verão, porque a igreja será arrebatada. Agora, teve 4 perguntas, teve 4 respostas, mas tem uma promessa. A promessa é que eu vou preparar para vocês mas eu voltarei para Então, a palavra, irmãos, que o Senhor colocou no meu coração, que ela tem que ecoar na nossa vida e dentro da igreja nesses últimos tempos, é que Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Se você estiver esperando, Jesus vai voltar. Se você não estiver esperando, Jesus vai voltar. Se você crer, Jesus vai voltar. Se você não crer, Jesus vai voltar. Se o mundo acreditar, Jesus vai voltar. Se o mundo não acreditar, Jesus vai voltar. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele disse que vai voltar. Você crendo ou não crendo? Você com fé ou sem fé? Você achando que é ou que não é? Ele vai voltar. Que isso fique claro, porque às vezes as pessoas perderam essa noção. Está achando porque está titubeando na fé, está pensando que ele não vai voltar, está retrocedendo pensando que ele não vai voltar, está brincando achando que ele não vai voltar, está fazendo ou está vivendo de qualquer jeito pensando que ele não vai voltar. Você está achando que Jesus é aquele tipo de história que a gente ouvia do passado, sabe aqueles homens? Vou contar as histórias do Nordeste, que ele dizia assim para a esposa: eu estou indo para São Paulo, mas fica sossegada, eu vou arrumar um emprego, fica tranquila, eu vou ganhar um dinheirinho, fica tranquila, porque eu vou voltar para ti. Até hoje, ninguém sabe nem o endereço dessa pessoa. E o dinheiro foi financiado pela esposa, o dinheiro foi financiado pelos filhos, o dinheiro foi financiado pela família, porque toda a família acreditava na palavra: eu vou voltar, eu vou voltar, eu vou voltar, é só as coisas melhorar lá, eu volto para buscá-los. Até hoje nada. Esta é a palavra de homem, mas a palavra de Deus, ela é irrevogável, ela não volta atrás. Então isso tem que soar no nosso coração: ele está voltando. Quem pode aplaudir Jesus por isso?
Por quê? Porque culto de Santa Ceia é culto para lembrar da morte, ressurreição e volta. E Deus falou no meu coração demais durante esse dia, que não é que a gente não tem tanto dito, é que as pessoas não têm valorizado o que Ele fez e esperado da maneira que Ele quer, porque Ele fez uma promessa. Agora preste atenção, olha como o Senhor colocou no meu coração, porque ficou registrado. Eu poderia pregar nas 4 perguntas, mas eu só vou falar na promessa. Porque ficou registrado que Ele vai voltar. Isso aqui saiu do oral, saiu do verbal, entrou na palavra de ficou registrado, foi para o cartório do céu e está na tua mão. A confirmação é cartório do céu, fé no teu coração e palavra na mão. E essa palavra está registrada, que Ele foi preparar um lugar, mas que Ele vai voltar. Não tem como correr. Por quê? Porque nós estamos estudando ali, irmãos, aonde a gente está fazendo alguma coisa para o Senhor, sobre a teologia do Velho Testamento, e como a palavra ela chegou. Irmãos, a palavra chegou e foi escrita, mas primeiro ela foi passada de uma forma oral. Abraão passou para Isaac, a palavra não existia ainda, não estava escrita. Isaac passou para Jacó, Jacó passou para as 12 tribos, as 12 tribos passaram para José, José, irmãos, guardou isso no Egito, e do Egito 400 anos até chegar em Moisés. Quando chegou em Moisés, o povo já tinha esquecido do Deus de Abraão, entre aspas. Por quê? Porque era passado de pai para filho, de boca em. Então agora eu estou vendo que o povo está esquecendo. Moisés, começa a escrever. Moisés, começa a escrever da criação até a entrada do Egito e a saída do Egito e a chegada em Canaã. Ficou registrado para isso ser passado de geração. Mas agora está no papel, diga comigo, está no papel, está registrado. Agora, Jesus, Ele falou verbalmente, Jesus falou de uma forma oral, expressou, mas também ficou registrado que Ele vai voltar. Que Ele vai voltar. Por que está registrado que Ele vai voltar? Escute isso. Para a igreja suportar as afrontas, lutas e aflições, sem renunciar à fé e não abandoná-lo no meio do caminho. Está registrado, eu vou voltar, tu é minha noiva, tu é minha amada. Essa luta que tu passa de pé. Essa luta que você enfrenta crendo. Por quê? Porque logo eu estou voltando. Logo eu estou voltando. Porque ficou registrado. O título deve ser esse: aguenta firme. A palavra que está registrada, ela ficou para a igreja, para que a igreja aguentasse. Não arrede o pé, não retrocede, não volte na fé, não abandone o chamado, porque quem te chamou está voltando para ti. Se isso não tivesse registrado, você teria motivos já para deixar Jesus, você teria motivos já para abandonar a fé. Então Ele está dizendo isso. Para que Ele deixou registrado isso? Para que quando a luta vir, olhe para Ele. Quando as aflições bater, olhe para Ele. Quando os dias difíceis chegar, olhe para Ele. Essas aflições do tempo presente, como está em Romanos 8,18, não há de se comparar com a glória que há de ser revelada em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aguenta firme, igreja, porque Ele está voltando.
O único intuito, um dos únicos intuitos é para isso, para que a gente consiga ficar, para que nenhuma palavra do mundo venha nos tirar da posição que Ele já nos colocou, para que tudo aquilo que nós aceitamos como fé, nenhum vento de doutrina do Satanás lá de fora venha arrancar do nosso coração. Então toda vez que uma luta bater, que uma aflição chegar, que um dia difícil vir, tem que soar no teu coração essa palavra: eu estou voltando, amada minha, eu estou voltando, noiva minha, aguenta firme, é só um tempo de espera, eu não te abandonei, eu fui preparar um lugar melhor para você. Por que isso ficou registrado? Para que a noiva não se apaixonasse por outro Senhor. Vamos encarar agora essa palavra que eu falei aqui, para que a noiva não se apaixonasse por outro. Vamos encarar agora não como igreja, mas como noiva. João Batista fala isso de uma forma muito interessante, sabe por quê? Quem já ouviu aquele versículo que ele diz assim: eu não sou o noivo, eu sou apenas o amigo? Por quê? Por que João Batista falou isso? Porque todos foram para cima de João Batista dizendo: tu és o Messias? Tu és o Cristo esperado? Ele diz: não. Então quem tu és? Eu sou apenas uma voz que clama, eu sei quem eu. Então por que tu batizas? Eu batizo com água para o arrependimento, mas virá um que vós talvez não conhece, mas está aí no meio de vocês. Ele sim vos batizará com fogo e com o Espírito. E sabe, eu não sou digno nem de desamarrar as suas alpargatas. Então quem tu és? Eu sou amigo apenas do noivo, eu sou apenas uma voz que clama. Por que ele disse que ele é um amigo? Porque o noivo, ele ficava noivo da sua noiva, obviamente, mas só que eles não se viam. E aí, nesse intervém, quem que levava o papelzinho, o recadinho, era o amigo. Diga comigo, amigo. Quem é que levava o soufflé? Quem é que levava o bombom, o sonho de valsa? Quem é que levava a flor? Era o amigo do noivo, porque o noivo não podia se apresentar mas a noiva se apaixonava pelo amigo. A noiva começava a se apaixonar por isso que ele diz: não quero glória, não sou eu. É muito importante nesse momento que ele e que eu sou apenas o amigo, eu não sou o noivo. E o que isso quer dizer? Que a noiva, querido, a noiva, na escala espiritual que se chama igreja, também tem facilidade para adorar, muitas vezes se enfraquecer, outros senhores. Ela tem facilidade para sair. Ah, pastor, mas eu não estou entendendo. Então eu vou te explicar o que é esse Senhor. Talvez é o mundo. Eu preguei uma palavra na quarta-feira dizendo que não tem como adorar dois. Está lá em Mateus capítulo 6, versículo 24. Então por que ficou registrado? Porque você tem um dono que foi lá construir uma casa, e você tem que entender que ele está voltando para ti. Você tem compromisso com ele, assim como ele tem compromisso com. Então não se apaixone por o outro Senhor, não se apaixone por Mamon. Quem é Mamon? Dinheiro. Não se apaixone pelas idolatrias. Não se apaixone por algo que é visível, que é palpável, porque você tem um dom. Diga para alguém: você tem um dom. Se você entregou a vida para Ele, você tem e Ele tem compromisso com você. Ele está construindo algo para você. Ele foi preparar um lugar para você, e Ele deixou registrado que vai voltar para buscar você. Então fique firme,
Por que ficou registrado? Presta atenção para a gente mudar aqui. Para provar a noiva de uma forma, para provar a fidelidade da noiva. Olha só, irmãos. Primeiro ele diz: eu vou voltar. Aí ele deixa registrado. Para que é isso? Para provar a nossa fidelidade com... A Bíblia diz: ser fiel até o fim e dar-te-ei a coroa. Sabe o que o noivo quis dizer com isso? Ou sabe o que o Senhor colocou no meu coração só nesse tópico aqui? Que nessa espera precisamos ficar santos, nessa espera precisamos ficar puros, nessa espera precisamos nos santificar, porque o noivo, presta atenção, ele está te provando nesse tempo. Ele poderia ter te arrebatado, ele poderia ter te levado, mas ele disse para Pedro: para onde eu estou indo, tu não pode ir agora, me seguir, mas tu me seguirá depois. Ou seja, tu vai entrar num tempo de prova, noiva. Eu quero ver se, noiva, tu é fiel. Eu quero ver, noiva, se tu merece. Eu quero ver, noiva, se tu vai se manter longe de mim, entre aspas, com seus vestidos brancos. Eu quero ver, noiva, se você vai continuar dando glória. Eu quero ver, noiva, se você vai continuar me esperando. A conotação é simples. Olha para um casamento, olha para um noivado, olha para uma vida conjugal entre a noiva e o noivo. Tem que ter fidelidade. Está registrado. Está registrado. Está esperando? E se ele voltar hoje? Você sabe que as pessoas estão com medo? Eu vi, não sei se foi o Joe que falou que precisa ser pregado isso. As pessoas têm medo, Joe. Todo mundo fala, indaga. Pastoras, as pessoas mandam mensagem, prega sobre escatologia, prega sobre a volta de Jesus. E a pergunta vem: você está preparado? Hein, noiva? Você não quer ouvir? Você não quer ser lembrado? Você não precisa ser lembrado que ele está voltando agora? Se ele voltar nessa ceia, e aí? Nós vamos com ele? Agora presta atenção. Quais os maiores indícios que ele vai voltar? Quais são os indícios? São muitos. Eu não estou dizendo aqui de sinais, eu estou falando de indício. Por que ele vai voltar? E eu estou dentro do tema e do texto aqui, ó, num pensamento. Qual é o indício que ele vai voltar? Ele disse isso antes de morrer. Ele disse isso, irmãos, isso aqui foi horas ou um dia antes dele ser crucificado. Começa no capítulo 13, essa conversa, e só acaba no capítulo 17 de João, aonde ele faz a ceia dele com seus discípulos, aonde ele se despe, lava os pés dos discípulos e vai falar que ele está indo, mas que ele vai voltar. E quais são os indícios que ele vai voltar? Primeiro, para a igreja que acredita, porque está registrado. Ele vive, ele está vivo, ele ressuscitou. Por que ele vai voltar? Porque muitos viram ele ser crucificado, mas há testificado e escrito, está escrito que ele vive. Tanto é que as 3 Marias, quando foram lá no sepulcro, o anjo falou: o que é que vocês estão procurando? O vivo no meio dos mortos. Por que ele vai voltar? Porque ele vive. Céu. Ele está à destra do Pai. Ele vai voltar, meu querido, porque não é conto de carochinha, porque os indícios da sua morte é real, mas os indícios da sua ressurreição também é real. Jesus vive, Jesus vive, Jesus vive, Jesus vive, Jesus vive, Jesus vive e vai voltar. Qual é os indícios
não todos, alguns. Ele deixou um penhor conosco. Irmãos, você sabe o que é penhor? Penhor é alguma coisa que a pessoa deixa, porque talvez, não no caso dele, mas no nosso caso, sabe quando você, por exemplo, vai numa padaria, e aí você bate a mão e você diz, esqueci o cartão, mas eu estou aqui com a identidade, eu estou aqui com o meu CPF, e eu moro aqui, a pessoa vai falar o que para você? Deixa seu CPF aqui, deixa sua identidade, vai lá buscar o cartão. Eles ficam penhor, até você voltar lá, pegar e ir pá. Jesus deixou um penhor. Queridos, você só fala Abba Pai pelo penhor, você só dá glória pelo penhor, você chegou aqui pelo penhor. Alguns já sabem quem é o penhor. O penhor se chama Espírito Santo. Ninguém pode crer que ele vai voltar se não é pelo Espírito. Ninguém pode dizer Abba Pai se não é pelo Espírito. Ninguém consegue entrar por essas portas e permanecer se não é pelo Espírito. Ninguém consegue ficar ouvindo a palavra de Deus se não é pelo Espírito. Queridos, esse penhor ele deixou conosco, e isso é um sinal que ele vai. Quem tem esse penhor aí? Quem tem o penhor do Espírito aí? A igreja tinha muito mais fervor no Espírito, a igreja tinha muito mais contato com esse penhor, e por isso ela tinha muito mais facilidade de crer na sua volta. Quais são os indícios? Terceiro, o indício maior é porque ele te amou primeiro. Por que ele vai voltar? Porque Deus amou o mundo de tal que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Não tem indício maior, irmãos. Por isso que as pessoas até pensam, será? Porque desde quando Paulo existe, desde quando Pedro pregava, desde quando a sua mãe que se converteu falava, até hoje, nada. Mas eles crendo, o tempo passando, não tem problema, o que ele diz está registrado e ele vai voltar, e não tem como negar, porque além de ele estar vivo, ele deixou um penhor, e Deus nos ama acima de tudo. Agora preste atenção, finalizar. Qual é a característica de quem está esperando a volta de Jesus? Eu não vou entrar em pormenores. Qual é a característica? Qual é, irmãos? Vamos de novo? Noiva, noivo. Qual que é a característica? Só de eu falar o nome dos dois. Quem está esperando, espera porque tem amor. A característica de quem está esperando é amor. E quem ama não trai, quem ama não abandona, quem ama não retrocede. Quem ama, irmãos, é duro, é difícil ficar esperando, mas quem ama espera. Então qual é a característica de quem estão esperando Jesus? Primeiro, amor. Diga comigo, amor. Diga comigo assim, saudade. A igreja tem saudade? Aí você vai dizer assim, saudade. Saudade de quem eu nunca vi. Saudade de quem nunca conversou comigo. Saudade de quem eu nunca ouvi literalmente. Irmãos, seus olhos não viram, seus ouvidos também não ouviram, mas Deus tem preparado algo para esses. Seus olhos não viram, seus ouvidos não ouviram, nem desceu o teu coração, mas são coisas lindas que Deus tem preparado para aqueles que amam a Jesus. A característica de quem está esperando é de esperança. Irmãos, isso não pode parar, isso não pode esmorecer, porque ou você ama ou você não ama, ou você está dentro ou você está fora, sabe? Na questão da espera, e eu não estou brincando, eu estou falando de Jesus e sua volta. Quem ama está ali. Olha, alguém pode dizer, será que vem? Você vai dizer o que? Vem. Por que vem? Porque você está
esperando, irmãos. Agora, como você está esperando? Porque a característica é amor, saudade, esperança e fé. Só que se a fé foi embora, você não está esperando. Se a esperança sumiu, você não está esperando. Se o amor sumiu, se esfriou, você não está esperando. A gente está brincando, a gente está querendo ouvir, a gente está querendo entender, a gente está querendo conhecer, irmãos. Mas é como eu ouvi uma história de um rapaz que profetizou que ia chover. Só a criança colocou capa de chuva e foi lá para fora. O resto não acreditou. Assim somos nós, irmãos. A profecia diz que ele vai voltar. E para quem ele vai voltar? É para igreja. A igreja não pode ter isso como surpresa. A igreja tem que estar esperando. Quando? Toda hora. Por isso você não pode guardar mágoa. Por isso você não pode guardar ódio. Por isso você não pode estar brigado. Por isso você não pode andar na casa da contenda. Por isso você tem que perdoar toda hora, errado ou certo. Você tem que, meu Deus, se Jesus voltar, eu preciso estar bem, eu preciso dormir bem. Eu não posso trocar o pé pelas mãos, eu não posso deixar para amanhã. Eu tenho que andar limpo, eu tenho que me santificar, eu tenho que me purificar, porque isso testifica que eu estou esperando. Diga para alguém: esperando. Quem espera se santifica. Quem espera adorando. Quem espera não toca nada pela presença. Está esperando e colocou ele em segundo plano. Para de mentir. Estou falando para a câmera. Para a câmera. Está esperando e ele ficou em quinto lugar. Está esperando, e primeiro tudo, primeiro coisas, primeiro eu, depois ele. Irmãos, está esperando quem? É um banho, irmãos. A volta é algo sério. A volta é algo sério. Irmãos, esperar é algo lindo. Irmãos, quem namorava no passado sabe. No passado, porque hoje não tem mais isso. O anseio do noivo era chegar na casa da noiva, sentir aquele cheiro gostoso, aquela loucura, e a noiva lá, que hora que ele vem? Olha, nossa, ele falou que vinha na hora do almoço, e já é 12:30 e nada, é 1h e nada, a gente só se vê no domingo, aquela loucura para se ver, aquela paixão, aquele fogo para se ver. Hoje, noiva amada, amada minha, noiva do Cordeiro, a noiva precisa esperar com intensidade. A noiva não pode mudar, a noiva não pode se apaixonar por outros, a noiva não pode titubear. Ou ela espera, ou não haverá condição. Não podemos condicioná-lo. Olha, eu não estou legal hoje, hein? Para o solteiro, eu não casei ainda. Para os que estão desempregados, a porta não se abriu ainda. Para os que não se consertaram, ainda não. Porque eu estou aqui guardando uma mágoa. E eu sei que amanhã eu vou acordar melhor. Não volta hoje não, eu volto. O dia, a hora, ninguém sabe. Mas eu volto. Não vai dar tempo de se preparar. Agora, por que você tem que esperar com tudo isso, com amor? Por que você tem que esperar com saudade, esperança e fé? Porque a gente mudou a rota. E isso, eu estou achando que isso deu uma titubeada até na igreja. Sabe por quê? Porque as pessoas estão... eu tenho medo de perder a salvação. Está esperando por medo. Que relacionamento é esse? Porque a renúncia deve ser prazerosa. Irmãos, para uma mulher apaixonada dizer não para uma cantada no mundo é a mesma coisa de nada. Para um casamento selado, abençoado, para ele passar por algum... tá tentando alguma coisa comigo. Eu já tenho alguém que me ama, que me completa. Eu não preciso te dar ouvido. Você está entendendo?
Então a noiva de hoje, ela entendeu a palavra renúncia como medo, como pavor, como temor. Estou esperando, né? Vai que Jesus volta. Você não está apaixonada, não? Você não tem amor, não? Você não acha bom, não? Você não gosta de adoração? Você não gosta de culto? Você não gosta desse ambiente? E aí você diz que está apaixonado? Diz que está apaixonada? Diz que ama? Mas, eu vou, porque, nossa, é sábado de Santa Ceia. Fazer o que, né? Eu tenho que ir. Que paixão é essa? Eu tenho que ir, né? Porque já é domingo, eu tenho tudo para lavar, eu tenho a roupa aqui, está tudo aqui para a gente fazer. Mas fazer o que, né? Vai que o pastor não me vê domingo na igreja. O pastor. Um minuto. O pastor vê um negócio desse. Que paixão é essa? Que amor é esse? Que amor é esse que nós estamos manifestando? Como você está esperando Jesus? Você consegue levantar um pouquinho de mão aí, dar um pouquinho de glória para Ele? Eu vou deixar você fazer isso aí um pouquinho, não é possível. Você consegue ajudar aí? Vocês conseguem ajudar? Irmãos, a gente precisa mudar o conceito, irmãos. A gente precisa mudar o conceito daquilo que a gente está vivendo. Estar com Ele não é renúncia, é prazer. Você renuncia ao mundo. Não, Jesus. Quero afiação. A pessoa diz: eu estou na prova. Que prova? Estou orando meia hora por dia. A pessoa diz: eu estou na prova, irmãos. Então o Senhor está me amassando, porque Ele pediu para mim ler 5 capítulos da Bíblia por dia. Irmão, eu estou num estreito com Jeová. Eu falei para Deus que ia para o culto 4 vezes por semana. Vê bem onde está a prova do crente. O prazer se tornou renúncia, e a renúncia se tornou prazer. Aonde você deve encontrar prazer, você está colocando como prova. Como você está esperando aquele que está voltando? O que é que você está dando para ele? O que é que você está empregando para ele? Mas quando eu estou mesmo por obrigação. Mas eu não queria estar. Queridos, Ele conhece o coração de cada um. E ainda que você esteja sem amor, o amor dele não vai reconhecer aqueles que não estão empregando amor a ele. É muito forte, irmãos. Quer ouvir sobre voltar? Volte a se apaixonar. Quer ouvir sobre arrebatamento? Volte a se apaixonar. E eu digo, toda vez que a gente começa a falar alguma coisa, é porque as coisas estão prestes. Ele está voltando. Onde está a noiva apaixonada aqui? Vamos ver se tem noiva apaixonada aqui. Irmão, será que Ele não conhece o coração de cada um? A paixão, a entrega. Irmãos, vai ser um dia terrível. Vai ser um dia terrível. Por isso a gente tem que andar debaixo de um concerto, irmão, todo dia. Eu não estou pedindo para você se consertar, nem vir na frente, nem nada disso. A gente não vai terminar assim esse culto, não. Eu só quero que você tenha noção de como é esperar, de como a noiva deve se comportar. Irmãos, como a noiva deve estar todos os dias, cheirosa, bonita, pura. Ele pode voltar e eu estou aqui, arrumadinho, esperando Ele, porque Ele pode raiar dos céus, e eu preciso ouvir, porque só eu. O mundo não vai ouvir, quem vai ouvir é você, porque a Bíblia fala que é um arrebatamento, é abrir e fechar dos olhos. Finalizo aqui. Nós não podemos ser igual a umas igrejas que tinha na Ásia Menor, não todas, algumas.
Ela ficou conhecida lá em Apocalipse como a igreja que perdeu. Quem é que pode falar? O primeiro. No tempo da espera, perdeu o primeiro. E aí? Você acha que você busca como que você buscava? Você acha que você adora como você adorava? Ou quando alguém fala uma conversa dessa aqui, uma palavra dessa, você fica irritado? A igreja de Esmirna é a igreja que deixou a idolatria entrar. A igreja de Pérgamo, ou melhor, a de Pérgamo que deixou a idolatria entrar. A igreja de Esmirna é a igreja que ficou atribulada no tempo da espera. A igreja de Tiatira é a igreja que se prostituiu no tempo da... A igreja de Sardes parece que estava viva, mas ela estava no tempo da... Por que deixou a carta daquelas 7 igrejas? A igreja de Laodiceia era a igreja que não era quente e nem ela era, e porque ela era morna, ela seria. Mas tinha uma igreja lá, irmãos, que é a igreja de Filadélfia, fraquinha, mas ela não negava o nome de Jesus. E guarda a palavra, noiva. O seu mestre, o seu pai, o seu Deus, o seu Senhor, o seu Salvador está voltando. Não se preocupe com o que o mundo está dizendo, com o que as coisas estão acontecendo. Não se frustre, não se apegue tanto. Por quê? Porque a noiva apaixonada, ela está preocupada só com o noivo. Tem um lugar melhor, tem uma casa melhor, ruas de ouro, muros de cristal, não tem choro, não tem pranto, não tem dor, e as primeiras coisas já se foram. E a noiva apaixonada está esperando, sabe por quê? Porque eu tenho uma casa lá, eu tenho uma morada nesse lugar, eu tenho uma morada. Então, se você tiver alguma coisa que lhe impede de ir para esse lugar, lança fora, noiva, porque o noivo está voltando. Fique de pé. Não vou fazer apelo, irmãos. 99% do culto de Santa Ceia é crente. Eu só quero que você olhe para mim. Eu procuro sempre trazer uma palavra de reflexão que mexe com a gente. Olhe para mim. Se existe representante legal, somos de Cristo, amém? Mas Deus, Ele destina alguns representantes para poder falar em nome dEle. Sim ou não? Então eu quero crer aqui que eu sou um representante falando no nome dEle, trazendo um alerta para a igreja, que a igreja precisa mudar, que a igreja precisa priorizar, que a igreja precisa voltar a se apaixonar, que a igreja precisa entender que sacrifício não é oração, não é leitura, nem jejum e nem culto. Sacrifício é renunciar ao pecado. Isso é desfrute, isso é deleite, isso é prazer, isso é intimidade, isso é amor. Então, quando a gente troca o amor
por outras coisas, obviamente, ele volta e ele também vai entender. Então é um aviso para nós. Se ele está voltando, eu preciso andar de acordo com aquilo que ele quer. Se eu preciso tirar alguma coisa, fecha seus olhos. Você vai fazer essa oração. E eu vou fazer uma oração de confirmação. Se você precisa tirar alguma coisa que não sabe, que está te prejudicando, que está te afastando, fala para o Senhor. Me dê coragem, Senhor. Seja o que for. Senhor, confirma, Pai. Porque se o Senhor ministrou o nosso coração que está voltando para nos buscar. E precisamos estar enquadrados no centro da Tua vontade. Se tem algo me impedindo, que eu não percebi, se tem algo me prejudicando, que eu não estou entendendo, seja o que for, abre os meus olhos e me ajude a tirar isso de mim, porque eu quero a Tua presença. Eu quero, Senhor. Eu quero, Senhor. Eu quero, Senhor. E eu não quero te esperar de qualquer jeito. Eu quero estar dentro da certeza que estou te esperando. Fica com a igreja. Abençoe os meus irmãos. E confirma a Tua palavra no nosso coração. Você que ouviu, você que crê, aplauda.